Gravando, ok, ótimo. Pessoal, então, lembrando que quando essa aula cair do Zoom, vocês podem entrar no mesmo link. Hoje vocês fizeram a nossa prova. Como a gente começou a gravar, agora eu vou fazer um resuminho do que aconteceu hoje. Nós estamos no segundo horário, e aí vocês acabaram de fazer a nossa prova de Direito Civil 6 online. E muitos estão preocupados, alguns reclamando que estavam desacostumados, é um tipo de prova que vocês nunca fizeram antes, são todas as questões discursivas, então vocês não conseguiram se adaptar ao tempo, alguns ainda estavam fazendo quando o tempo acabou, né? Então, houve algumas manifestações aqui falando sobre esses problemas, inclusive um de vocês deu a ideia de fazer um simulado antes para testar o sistema. Eu amei a ideia. Se eu tivesse tido essa ideia, eu teria dado para a coordenação, mas eu não tive essa ideia. Mas vocês podem ter certeza que tudo foi feito com muito carinho, tentando adaptar as suas aulas e as suas provas à pandemia. Tá? Mas como foi a primeira experiência que a gente teve, a gente vai sempre tentando melhorar, tanto para vocês quanto para nós. Não fiquem desesperados que vai dar tudo certo, tá? É só todo mundo fazer a sua parte, que vai dar certo. Então, olha só, eu vou corrigir a prova que vocês acabaram de fazer, e aí qualquer dúvida que vocês queiram me interromper, por favor, mandar no bate-papo para não ter interferência de áudio. Então, a primeira questão fala da Jane, né? Jane, grande amiga e confidente de Áurea, foi indicada por esta em seu testamento. Ou seja, a Áurea fez um testamento e deixou como sua herdeira, a sua amiga Jane. Pois bem, com a morte de Áurea, Jane herdará a título singular ou a título universal? Justifique sua resposta. Pessoal, a gente estudou que, deixa eu ligar essa luz aqui para melhorar para vocês. A gente estudou que quando alguém falece, ou seja, o autor da herança, os seus herdeiros podem herdar tanto a título singular quanto a título universal. Quando a gente fala do título universal, aquele herdeiro que recebe a título universal é aquele que recebe a universalidade da herança, ou seja, o autor da herança ele não particularizou um bem em testamento, ele não singularizou um bem em testamento e direcionou para uma pessoa. Então, na ausência de testamento, a herança vai ser dividida na sua universalidade para quem? Para aqueles herdeiros que a lei define quem sejam, quais sejam. Né? E aí nós vimos que os herdeiros são os descendentes, os ascendentes, o cônjuge e os parentes colaterais até o quarto grau. São essas as 4 classes de herdeiros. Então, é o seguinte, o cara morreu, não fez testamento, não definiu nenhum bem particular para quem quer que seja. Então, alguém tem que herdar. Quem? Aquele povo que está descrito como herdeiro lá no Código Civil. E quem são esses que eu te falei? Então, quando essas pessoas recebem sem uma singularidade, uma especificidade de bens descritos num testamento, que vai particularizar um quinhão, uma parte dos bens para cada um, uma fazenda para o fulano, um apartamento para o ciclano, quando não tem essa singularização, aí a lei fala que é uma herança, os herdeiros vão receber a herança a título universal. Agora, quando existe testamento, quando existe um documento que particulariza, que singulariza, a casa vai para Keila. Aí eu singularizei a casa. A Keila pode até ser minha herdeira necessária, a Keila pode ser minha filha. Ela vai herdar a título universal também, porque se tem herdeiro necessário, para fazer o testamento eu tenho que obedecer a legítima, eu tenho que testar só os bens que estão ali disponíveis, ou seja, não posso mexer na legítima, 50% dos bens.
Aí, Juliette, tinha especificado sim, porque tinha testamento. Quando tem testamento, a pessoa recebe a título singular. O herdeiro que está descrito no testamento, ele recebe a título singular, porque foi feito um documento que singularizou uma parte do patrimônio para ela, entendeu? Então, olha só a resposta. A herdeira, como ela está no testamento, ainda, olha só, ela nem vai receber. Se ela fosse assim, se eu quisesse complicar essa questão, eu ia falar assim, ó, Jane é a filha mais velha de Áurea, que tem 3 filhos. Fazia uma bagunça lá de parentesco, colocava um monte de parente e falava assim, e a Áurea, que é a mãe da Jane, testou e deixou uma parte do patrimônio para ela. Aí eu pergunto, e aí, título universal ou singular? Aí poderia confundir, porque ao mesmo tempo que ela é herdeira necessária, se ela fosse filha, aí você ia pensar, putz, e agora, né? Mas aí é o caso da herdeira receber tanto a herança da legítima, quanto a herança que está singularizada lá no testamento. Então, o herdeiro ele pode receber tanto a título universal quanto a título singular pelo testamento, se ele for um herdeiro necessário e tiver no testamento. Mas no caso da Jane aqui, ela não é herdeira necessária. Ela é amiga, ela não tem nem parentesco com a Áurea, ela é só amiga. Mas a Áurea deixou uma parte dos bens dela para ela no testamento. É por isso que isso é a justificativa. É por isso que a Jane vai herdar a título singular, porque ela está herdando mediante testamento. Só essa justificativa. Viu? Então, super simples. 2 linhas dava para você responder isso aí. Ela é herdeira a título singular, porque ela recebeu a herança mediante testamento. Só isso. A questão número 2. Deixa eu ver o bate-papo aqui, o que vocês estão falando. Calma, Leonardo. Vamos embora. Questão número 2. Eu tenho cara de que põe peguinha em questão, vocês prestem atenção. Só se fosse assim, né? Uma turma que me desse muito trabalho, aí eu ia pôr uns peguinha massa pra vocês. Olha só, tô brincando. Questão número 2. Com a morte do autor da herança, a propriedade será transferida aos herdeiros em que momento? Gente, vocês não erraram essa não, né? Vocês não me racha a cara, não. Que momento que tem a transmissão da herança, gente, no princípio da Saizine? Com a morte, vai morreu, transmitiu. Essa aí, exatamente, todo mundo acertou. Então, com a morte do autor da herança, a propriedade será transferida aos herdeiros em que momento? No momento da morte, de acordo com o princípio da Saizine, imediatamente, exatamente. Aí vamos continuar na questão 2. Se existem 2 herdeiros e um deles não se manifestar quanto à sua vontade em receber a herança, pode-se considerar que não houve aceitação da herança por parte deste herdeiro? Justifique. Olha só, a gente passou uma aula inteira falando de aceitação, que a aceitação ela pode ser tanto expressa, quanto tácita, quanto presumida. Então, não é o fato de eu ficar quietinho na minha, sou herdeira, eu estou quietinha, não estou manifestando no processo, isso não significa que eu não aceitei. Se eu não quiser aceitar, eu vou ter que renunciar. Aí a renúncia, sim, ela tem que ser expressa, eu tenho que manifestar a minha vontade de não querer aquela herança no processo, e dependendo do momento, eu nem posso renunciar mais. Então, mesmo calado, presume-se que ele aceitou, mesmo que ele não manifeste no processo, presume-se que ele aceitou. É a chamada aceitação presumida. Então, teve aceitação. A resposta é apenas mente essa, tá? Apenas essa. Em 2 linhas dava para responder isso aí também. 3.
O artigo 983 do Código de Processo Civil determina que o processo de inventário e a partilha, esse artigo está errado, tá? Aff. Então, vamos ver, vamos lá. O artigo 983 do Código de Processo Civil, mas eu coloquei o texto dele aí, tá nada não. Determina que o processo de inventário e partilha deve ser aberto dentro de 60 dias a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar tais prazos de ofício ou a requerimento da parte. O que pode ocorrer caso o processo de inventário ultrapasse o prazo prescrito no Código de Processo Civil para ser promovido? Gente, seguinte, aqui, mesmo que não seja o número correto do artigo, o Código Civil realmente diz que a gente tem que promover o inventário num período aí de 2 meses. Só fala isso. Aí a pergunta é, e aí, se eu promover o inventário com 3 meses, 1 ano de falecimento do autor da herança, o que vai acontecer? Eu vou poder, a dúvida seria, será que eu ainda posso propor o inventário? Claro que pode. O problema é que vai pagar multa. Tá? Então, a punição aí para quem não obedece o prazo é o pagamento de multa. Essa multa, ela é cobrada baseada na porcentagem do ITCD, que é aquele imposto de transmissão. Mas bastava você falar assim, professor, não vai acontecer nada, ele só tem que pagar multa. Só isso estava certo, gente. Tá? Você escreveu isso, que é a única coisa que vai acontecer. Isso, cada estado que vai legislar a respeito do valor dessa multa. Tem estado que nem legislou, ou seja, nem paga multa. Tá? Mas Lana, a maioria dos, por exemplo, Goiás tem uma lei que determina o pagamento da multa, aí tem que pagar a multa, baseado no valor do ITCD. deixa eu te perguntar, eu coloquei lá que caberia ao Estado definir se pagaria ou não a multa de acordo com o porquê que ele perdeu o prazo. Tipo, Tá certo. ele poderia fazer, tipo, né, refazer o inventário normal, só que o Estado é que poderia colocar lá se ele vai pagar ou não, de acordo com o que se aconteceu. Sabe que hora? Sabe que hora que isso aí vai ser cobrado? Na hora, porque todo inventário, a gente tem que ir lá na Secretaria da Fazenda para emitir uma guia desse imposto. Tá? E aí, na hora que emite a guia, a própria Secretaria da Fazenda já incide a multa. É lá na Secretaria da Fazenda que vai incidir a multa, entendeu? Já calcula na hora de emitir o imposto de transmissão causa-mortes. E para quem colocou o valor das multas, professor, tá certo? Tá certo. Se errou o valor da multa também não dá nada, não. Mas aí eu vou corrigir lá o valor para não ficar errado para você, tá? Mas o que você tinha que responder é que a única punição é o pagamento de multa. Eu coloquei o valor das multas nos prazos estipulados. Tá, não, beleza, ótimo, ficou completinha, então. Você colocou igual tá na lei, né? Igual tá na lei, exatamente. Não, tá ótimo. Melhor ainda. Bom, vamos para. Tá vendo, gente? Não foi assim, vocês estavam muito preocupados, foi fácil. Mas vamos continuar, ó. Questão 4. A gente falou a 3, Irene, casada com Afonso há 3 anos, olha aí, eu já dei a dica, a mulher está casada. Sofreu um acidente de carro e faleceu. Irene estava grávida de 7 meses. Gente, se ela estava casada há 3 meses e estava grávida de 7 meses, quem que era o pai? Do marido. O pai é o marido da Irene, né? Porque o casamento ele atrai a presunção de paternidade. O marido, você já viu o marido tendo que reconhecer filho da esposa? Ele tem que lutar para provar que ele não é pai, mas para a lei ele é pai. Ó, teve gente que acertou aí, ó. Vamos ver se você justificou certinho. É o marido mesmo, mas vamos lá.
Então, a Irene tá casadinha lá, tem 3 meses, 7 meses, coitada. Eu matei ela, com 3 anos de casada, ela morreu aqui no exercício de moto, de acidente. Só que, olha só, gente, o neném nasceu vivo e morreu algumas horas depois. Eu presumo que alguns erraram, por quê? Porque lá na questão que eu coloquei para vocês como atividades, eu coloquei um exemplo de natimorto, que era um neném que já nasceu morto, ele ainda era nascituro, ou seja, ele não se tornou herdeiro da mãe. Só que aí, no dia que a gente resolveu a questão, eu ainda falei para vocês, e se ele tivesse nascido vivo? Que é essa pergunta aqui, que eu falei na sala de aula, então. Então, vamos continuar. A Irene estava grávida de 7 meses e casada, morreu. Só que o neném ainda nasceu vivo. Quando a pessoa... Aí tá. Então, a mãe morreu antes do neném, certo? Se o herdeiro... Quando a mãe morreu, no exato momento que a mãe morreu, acontece o quê? A transmissão da herança. Aí a gente tem que pensar, quem que eram os herdeiros da Irene na hora que ela morreu? Se o neném estava vivo, ela tinha como herdeiros o filhinho e os pais. E o marido ainda não, o marido não era herdeiro, ele ia concorrer, né? Porque lá nas classes de herdeiros necessários, primeiro vem a classe dos descendentes, em concorrência com o cônjuge do falecido, dependendo do regime de bens, mas eu nem falei regime de bens, que não era nem para você encucar com isso aqui. Se eu quisesse que você encucasse com isso aqui, eu tinha até que ele é casado no regime de comunhão parcial, aí ia dar um fuzuê na sua cabeça. Eu nem coloquei regime de bens aqui para você. Aí eu falei, no caso, né, a primeira classe de herdeiros que herda são os descendentes em concorrência com o cônjuge do falecido. Depois vem os ascendentes em concorrência com o cônjuge do falecido. E terceiro lugar, se não tiver nem ascendente nem descendente, aí que o cônjuge herda. Então, aqui, quais eram as classes de herdeiro da Irene? Descendentes e ascendentes, porque a questão fala que os pais e o marido dela, né, que a família dela eram os pais e o marido. Então, é o seguinte, se ela tem filho vivo e os pais vivos, quem herda? Qual que é a primeira classe que herda? Descendentes. Então, o filhinho dela herdou. Então, esquece os pais da Irene, porque a classe que herdou exclui a segunda classe. A primeira classe de herdeiros, que são os filhos, exclui a dos pais do falecido, que são os ascendentes. Então, o filho herdou o seguro DPVAT. Mas o filho morreu. Agora a gente tem que pensar na transmissão dos herdeiros do filho. Quem que são os herdeiros do filho? O único parente que ele tinha eram quem? Os ascendentes, que era o pai dele, o marido da mãe, e os avós. Quando a gente tem vários parentes de graus diversos na mesma classe, aqui no caso ele tinha o pai dele que ficou vivo, mais os avós maternos. Todos eles são ascendentes, mas primeiro grau o pai, segundo grau os avós. Quando existe herdeiros de graus diferentes da mesma classe, o grau mais remoto, mais longínquo, é excluído pelo grau mais próximo. Então, se a gente encontrou o primeiro herdeiro ali necessário, que é o pai da criança, então a gente encontrou o herdeiro, aí a herança vai para ele. Aí exclui os pais da mãe da criança, que seriam os avós da criança, né? Então, olha só, recapitulando aqui. A Irene faleceu e o seu filho nasceu com vida. Ponto. Portanto, as classes de herdeiros de Irene são o seu filho, que é descendente, e os seus pais, que são os ascendentes. O filho é herdeiro de primeira classe e os pais são herdeiros de segunda classe, descendentes. Calma aí. Desta forma, gente, primeiro o filho vai herdar o DPVAT da mãe. Aí o filho morreu, o herdeiro mais próximo do filho é o pai, ascendente de primeiro grau. Aí ele herda o seguro DPVAT sozinho. Aí alguém falou aí que ficou em dúvida por causa do artigo 794. Cadê?
Marcos, Vinícius, o que fala o artigo 794? Leia aí para mim. Liga o seu áudio antes. Marcos Vinícius, cadê você? Então, tem como você copiar e colar aí? Tem como você copiar o artigo aí do seu celular e colar? Porque eu tô sem internet no computador. E se eu sair aqui do Zoom, eu vou sumir. Ai, que é isso? Que barulho foi esse? Olha só, eu vou tentar procurar pelo meu celular aqui. Peraí, Código Civil, gente. Só um minutinho. Guarda aí que eu tô aqui, hein? Aqui, tá abrindo aqui. Calma aí, gente. Artigo 794. Marcos Vinícius disse que ficou na dúvida por causa do 794. Então, 629. Aqui. Ah, você estava lá na parte seguro de vida do código. No seguro, o artigo 794 fala assim, no seguro de vida ou de acidentes pessoais, por o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos. Tá, mas e o que você respondeu nessa questão, Marcos Vinícius? Qual que foi sua resposta? Porque aqui a questão aqui que você está questionando é da natureza jurídica, se é herança ou não, certo? Se o seguro DPVAT é herança ou não. Mas a questão já está te dando informação que é herança. Eu queria que você analisasse com quem ia ficar. Agora, se você responder assim, olha, professora, se for considerada herança, mas de acordo com, se for considerado herança, é o marido que vai ficar, mas de acordo com 794, eu não entendo ser um valor computado da herança, tal, não sei o quê. Você colocou sim, mas aí você justificou que no caso de herança, vai para o marido, né? Ai, graças a Deus. Glorifiquemos de pé a igreja. Depois eu analiso com vocês essa questão da natureza jurídica do seguro DPVAT, tá? Bom, vamos para a última questão. Pablo faleceu e deixou como herdeiros uma avó paterna, um bisavô materno. Se a aula cair, gente, vocês entram no link de novo, tá? Não esquece de salvar, Lucas, pelo amor de Deus. E aí a gente vê como que você vai me mandar depois. Obrigada. Então, Pablo faleceu e deixou como herdeiros uma avó paterna, um bisavô materno e uma bisavó materna. Vocês desenharam, igual eu falei para vocês desenharem? Igual eu desenhei para vocês no caderninho?